Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa segunda-feira, a primeira edição dessa semana. E como eu faço aqui em todo início de semana, desejo para você uma ótima semana e que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Vamos lá, né? Começando mais uma semana, vamos falar muito aqui de Vasco da Gama, semana que vai marcar a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? No próximo sábado o Vasco encara o Atlético Mineiro, confronto dificílimo, né? Confronto pesado, e a gente vai dar uma olhada aqui no elenco do Vasco, né? Quem que o Vasco tem de disponível para esse jogo contra o Atlético Mineiro no sábado. Vamos falar também sobre a preparação do Vasco nessa última semana aí antes da estreia, né, do Campeonato Brasileiro. O Vasco que vai realizar um jogo treino no dia de hoje contra o Arte Sul. E vamos falar também sobre uma pesquisa encomendada pela CNN e pela Rádio Itatiaia, que foi divulgada no dia de hoje e colocou o Vasco atrás de Atlético Mineiro e de Cruzeiro no ranking, né, de maiores torcidas do Brasil. Colocou o Vasco com menos torcida que Atlético e Cruzeiro. Uma palhaçada, né? Enfim, vamos conversar sobre tudo isso aqui. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui naquele pique, né, direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama. Você já deixou seu like aí? Já, né? Então vamos que vamos falar de Vasco. Bom, o Vasco realiza hoje mais um jogo treino, né? O Vasco vai encarar a equipe do Arte Sul, equipe de divisão inferior aqui no Rio de Janeiro, em preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro que vai acontecer no próximo sábado. A partida está confirmada para o próximo sábado, 9 horas da noite, lá no Mineirão. A venda de ingressos ainda não começou, muita gente já me mandou mensagem perguntando quando começa, etc e tal. O Galo ainda não divulgou nessas informações, mas acredito eu que no máximo quarta-feira, né, o Galo já vai ter iniciado essa venda de ingressos aí para a partida do final de semana. Bom, como eu vinha dizendo, né, o Vasco hoje vai realizar mais um jogo treino. O Vasco que nesse período sem jogos, desde que foi eliminado ali no Campeonato Carioca e também na Copa do Brasil, o Vasco realizou amistosos e jogos treinos, né? O Vasco perdeu para o Atlético por 2-0, venceu o Tupi de Juiz de Fora por 5-1, venceu o Resende por 3-0 e hoje vai encarar a equipe do Arte Sul. Esse jogo treino não terá transmissão, né? Como já não tiveram os outros, e o Vasco deve divulgar no seu site oficial como foi, né? Os gols, a escalação, etc e tal. Se bem que no último jogo treino, né, o Barbieri pediu pro Vasco não divulgar no site oficial a escalação utilizada. Com certeza já fazendo mistério aí para a estreia do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Galo. Bom, falando aí nessa estreia, vamos dar uma olhada aqui no elenco do Vasco, né? Nos jogadores que o Vasco tem disponível para esse jogo aí contra o Atlético Mineiro. O elenco do Vasco que, vamos lá, não está totalmente formado, né? A expectativa é que na janela do meio do ano o Vasco faça algumas contratações para que esse time seja reforçado. Existe até a expectativa de que até o dia 20, né, quando fecha a janela doméstica, o Vasco faça uma ou duas contratações, mas até o momento as especulações que têm acontecido, nomes que têm surgido como Praxedes, foram coisas que não evoluíram, né? Então, nesse momento, o Vasco meio paradão no mercado. Hoje o Paulo Brax vai dar uma entrevista ao canal Atenção Vascaínos, por volta das 8 horas da noite. Com toda certeza vai ser uma oportunidade da gente esclarecer, né, algumas dúvidas, de ver o que o Paulo Brax tem para falar, do que ele está pensando sobre contratações, sobre planejamento, etc e tal. Mas agora a gente vai dar uma olhada aqui no elenco que o Vasco tem disponível, né? Já está aparecendo aí na sua tela. No gol, o Vasco tem 3 opções: Léo Jardim, Ivan e Raus. Na lateral direita, o Vasco tem 4 opções: Puma Rodrigues, Paulo Henrique, jogador que veio do Atlético Mineiro, Paulinho, jogador da base do Vasco, e o Gabriel Dias, remanescente da Série B do ano passado. Zagueiro pela direita, o Vasco tem Capasso e Miranda. Zagueiro pela esquerda, o Vasco tem o Léo Pelé, e ali, né, nesse dado, né, que foi o perfil do Brasileirão que postou, ainda colocam o Anderson Conceição, mas o Anderson Conceição já saiu, já foi para o CRB, e a opção ali para a reserva do Léo é o zagueiro Zé Vitor. Na lateral esquerda, o Vasco tem Lucas Piton, Paulo Vitor e Edmar. Volante, o
o Vasco tem de primeiro volante ali como opção Jair, Rodrigo e Patrick de Luca, mas a gente já pode tirar o Patrick de Luca também, porque o De Luca sofreu uma lesão, né, teve que passar por uma cirurgia e não vai estar disponível aí para o Campeonato Brasileiro. Também como opção ali para volância, Andrei Santos, Barros e Zé Gabriel. Meio, o Vasco tem Alex Teixeira, Nenê, Marlon Gomes e Galarza. Atacante pela direita, Gabriel Peck, Luca Orediano e Vinícius Paiva. Atacante pela esquerda, Eric Marcos, Egnaldo e Figueiredo. E na frente, né, camisa 9, Pedro Raul e Juan Seco. Essas são as opções do treinador Maurício Barbieri, né, para o Campeonato Brasileiro. Acho que fica claro ali as deficiências do Vasco, né? Acho que precisa principalmente ali de 2 pontas e mais um volante, né? Acho que são duas posições aí fundamentais para o Vasco nesse início aí de Campeonato Brasileiro. Mas é isso, né? Tendo mais novidades durante a semana sobre reforços ou qualquer coisa do tipo, a gente traz aqui no canal. E tendo informações também oficiais sobre venda de ingressos lá para o jogo contra o Atlético Mineiro, a gente traz aqui no canal também. E antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu quero falar com você da Bet7k. Se você está procurando uma plataforma segura e confiável, a Bet7k pode ser uma excelente opção para você. A Bet7k oferece uma ampla variedade de jogos em diversas modalidades esportivas. Tem futebol, tem basquete, tem tênis, enfim, você encontra tudo lá no site da Bet7k. E o melhor é que você pode fazer tudo isso com toda a segurança que o site oferece. Além disso, a Bet7k oferece outras promoções e bônus para os seus usuários, incluindo aquele bônus de boas-vindas, hein, que pode chegar até R$7.000. O link está aqui no comentário fixado. Tamo junto, Bet7k, parceira aqui do canal. Bom, e agora a gente muda de assunto aqui para falar de uma pesquisa que foi divulgada, né, no dia de hoje e que colocou, assim, o Vasco atrás de Cruzeiro e Atlético Mineiro, né, no ranking de maiores torcidas do país. Um verdadeiro absurdo, né, porque, com todo respeito a Cruzeiro e Atlético Mineiro, fora de BH, eles não têm mais torcida que o Vasco em lugar nenhum. Até no interior de Minas Gerais, dependendo da cidade que você for, vão ter mais torcedores de Vasco, de Flamengo, do que de Cruzeiro e Atlético Mineiro. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nessa pesquisa. A pesquisa que foi intitulada como o maior raio-x do torcedor. A CNN colocou esse nome, né? Foi construída ali com 6.507 entrevistas presenciais, ouvindo pessoas com 16 ou mais de idade que se declararam amantes do esporte em 325 cidades brasileiras no período entre 29 de março e 2 de abril de 2023. A margem de erro da pesquisa é de 1,4 ponto percentual para mais ou para menos, e segundo a própria pesquisa, o nível de confiabilidade é de 95%. Eu vou abrir aspas aqui para o Felipe Nunes, que é o diretor da Quaest Consultoria e Pesquisa, que foi a responsável, né, por esse trabalho. Ele diz o seguinte: essa é a maior e mais abrangente pesquisa de futebol que já foi feita no Brasil. Sem dúvida, é um marco, pois não se restringiu apenas a tamanho de torcida, mas entrou em áreas como rivalidade, costume dos torcedores, relação com times do exterior e até mesmo consumo, ao tratar das questões de sócio e compras de camisa. Foi o que disse o Felipe Nunes, diretor da Quaest. Grave bem esse nome, tá? Felipe Nunes. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no ranking, né? O ranking coloca ali o seguinte: primeiro, o Flamengo com 24%, depois vem Corinthians com 18%, Palmeiras com 9%, São Paulo com 8%, aí vem Atlético Mineiro com 5%, Cruzeiro com 5%, cadê o Vasco? Pelo jeito tá morrendo vascaíno aí, toda semana tá morrendo milhões de vascaínos, né, pra torcida ter sumido assim. E o Vasco aparece ali só na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima posição, atrás de Cruzeiro e de Atlético Mineiro com apenas 4%. Eu acho que é uma pesquisa que não pode ser levada a sério, né, porque não existe a dupla de Minas Gerais ser colocada ali à frente do Vasco. E aqui tem algumas explicações para que isso possa ter acontecido, né? Porque, vamos lá, temos algumas coincidências aqui. A CNN e a Rádio Itatiaia, que foram quem encomendou, né, essa pesquisa, elas são dos Menin. E quem que é o Menin? Menin é o principal investidor do Atlético Mineiro, tá? O Menin, dono da CNN e da Rádio Itatiaia, é o principal investidor do Atlético Mineiro. E além disso,
O Felipe Nunes, lembra que eu falei dele lá atrás? Que é o CEO da Quaest, ele é conselheiro do Atlético Mineiro e é colunista da Rádio Itatiaia, que também estava ali nessa pesquisa. Então, uma pesquisa que foi feita aparentemente por pessoas que são diretamente ligadas ao Atlético Mineiro. E aí não é de se estranhar, né, que tenham colocado o Atlético Mineiro sendo a 5ª maior torcida do país. E uma explicação para isso também é que o Atlético está num processo lá de virar SAF para ser vendido, porque as dívidas estão exorbitantes, e colocando o Atlético na 5ª maior torcida do país, com certeza isso valoriza, né? Então, estão forçando a barra para que o Atlético Mineiro consiga mais dinheiro, né, na venda da possível SAF do clube. Praticamente duplicaram, né, a torcida do Atlético Mineiro. Enfim, não pode ser levado muito a sério isso aqui, porque quem anda pelo Brasil tem noção, né, de que não tem cabimento Cruzeiro e Atlético terem uma torcida maior que a do Vasco. No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!